bálsamo de Gileade era muito conhecido e valorizado, principalmente pelas suas propriedades medicinais únicas. A literatura antiga fala muito sobre isso, muitas vezes menciona a capacidade que esse bálsamo tinha de curar, a capacidade que esse bálsamo tinha de restaurar, especial e principalmente feridas. Esse óleo se originava, na verdade, em várias partes do Oriente Médio, mas o bálsamo de Gileade, esse especial, era só produzido em Israel, era exclusivo, era algo que só existia na terra prometida. Então diga em voz alta: o bálsamo de Gileade só poderia ser encontrado na terra prometida. A produção desse bálsamo era privativa daquela região, então era muito precioso. Ele chegou a valer 2 vezes o seu peso em ouro. O bálsamo de Gileade chegou a valer 2 vezes o seu peso em ouro. Era um artigo de comércio de alta importância, exatamente por essas qualidades terapêuticas. A qualidade ou a quantidade colhida na planta era muito pequena, então era um produto escasso, de pequenas amostras. Ele chegou a ser considerado tesouro. Amostras de bálsamo de Gileade eram levados a Roma como troféu, quando a Palestina foi conquistada. Os romanos, sabendo disso, chegaram a proteger e a cultivar as plantações do bálsamo, que continuaram até os dias da cruzada, ou das cruzadas, quando essas plantações por fim desapareceram completamente de Jericó e Gileade. Havia muitas caravanas que vinham para Gileade disputar a compra desse bálsamo, então isso inflacionava o valor do produto. Ricos comerciantes enviavam os seus para tentar adquiri-lo, reis e rainhas também chegavam para arrematar a produção. E aí também havia as pessoas comuns em busca desse bálsamo de cura, de poderes medicinais. E o que eu quero dizer é que essa mercadoria não era barata, mas que com sacrifício até as pessoas comuns talvez conseguissem adquiri-la. As mulheres cobiçavam esse bálsamo de uma forma especial, principalmente as mulheres do Egito cobiçavam esse precioso líquido, porque ele perfumava a pele e os cabelos. Então naqueles dias não tinha Chanel, não tinha perfume, não tinha fábrica de perfume, então elas precisavam das matérias-primas em sua origem. Ele perfumava a pele e o cabelo, era um presente, amados, luxuoso e muito valioso. As folhagens desse bálsamo, elas são perfumadas mesmo, e algumas espécies exalam essa goma ou essa resina. É um óleo essencial na cor de ouro, com uma fragrância penetrante, e era também muito utilizado em embalsamentos desde a antiguidade. Hoje continua sendo valioso porque é um ingrediente de perfumaria. Por que que o profeta cita a necessidade de uso desse bálsamo de Gileade para que houvesse uma cura? E se precisava haver uma cura naqueles dias em que ele profetizava sobre Israel, é porque havia uma enfermidade, havia uma doença. Jeremias profetizou em dias de terrível apostasia em Israel. Então quando ele declara: não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que será então que não há sinal de cura para a ferida? Era exatamente porque ali havia uma apostasia generalizada, o povo estava disperso, o povo não se reunia mais para congregar, para adorar a Deus. Os príncipes, os profetas, os sacerdotes estavam todos contaminados e dominados pela idolatria. Eles desprezavam a lei do Senhor, e o trabalho dos escribas de escrever e copiar a lei era vã, porque ninguém lia. Eles usavam então de falsidade, eles falavam da sua própria vaidade. Eles diziam ao povo: paz, paz, há paz, mas não havia paz, e não havia como ter paz longe de Deus. E eles queriam, na verdade, como sacerdotes, curar
as feridas ou a ferida do povo. Só que o remédio que eles prescreviam não fazia sentido algum, efeito algum. Jeremias, o profeta, está na contramão do sistema, e ele profetiza para a nação dizendo, Jeremias 8:7, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola ogrou, e a andorinha observa o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aqui o profeta está terrivelmente decepcionado, porque por mais que ele pregasse, por mais que ele avisasse, por mais que ele profetizasse, ele não via mudança alguma, não havia nenhuma resposta do povo. O coração do povo estava petrificado, endurecido, e a decepção dele é tão grande que ele chegou a exclamar: oh, se eu pudesse consolar-me na tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra de muito remota. Não está o Senhor em Sião? Era Deus dizendo: eu não estou em Sião. Não está o Senhor em Sião? Não está o seu rei nela? Por que me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então o profeta estava dizendo: não tem Deus em Israel, Ele não está aqui, Ele não é presente, nós não temos um rei. Por que nós estamos provocando a ira de Deus com as nossas vaidades, com as nossas estranhezas aqui? Passa a cega, passa o verão, acabou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Ele diz: estou quebrantado pela ferida do meu povo, eu ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Ele pergunta então: porventura não há bálsamo nesse lugar? Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Qual que era a doença, amados? O povo estava sofrendo, o povo estava sendo enganado pelos seus líderes, que os impressionavam com seus discursos, com seus títulos, mas eram discursos falsos, mentirosos. É difícil acreditar que havia médico, havia remédio, mas o povo não era curado. E tudo isso porque eles estavam desprezando o Deus que cura, o Deus da cura, o Deus que tem esse bálsamo excelente para curar feridas do corpo e da alma. Não há bálsamo em Gileade. Para uma nação doente, Jeremias faz essa pergunta, e para pessoas com feridas abertas hoje, o Senhor faz a mesma pergunta: não há bálsamo em Gileade? Esse profeta aqui sabia que a situação do povo era irremediável. Deus já lhe havia contado o que aconteceria, e que essa enfermidade de Israel era muito grave. Mas por que não havia cura? Se havia médico, se havia o bálsamo de Gileade, por que não havia cura? Pergunta para o seu vizinho: você sabe qual é o maior impedimento para a cura de um enfermo? O maior impedimento para a cura de um enfermo é quando esse não reconhece a gravidade da sua enfermidade, e ele não aceita ajuda, e ele não aceita a cura. Então Jeremias alerta para o fato de que os líderes de Judá não percebiam a gravidade da situação. Ele diz em Jeremias 8:11: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz nenhuma. Então eles estavam tentando tratar um câncer com metiolate, tratar um câncer com band-aid. Para entendermos isso melhor, nós temos que ver qual era a situação real da nação de Israel naquela época. Algum tempo antes de Jeremias, Isaías profetizou. Ele tinha feito uma viva descrição da péssima condição espiritual do povo. Isaías 1:6: desde a sola do pé até a cabeça, não há nele nenhum ponto são. Ferimentos e contusões e vergões novos não foram exprimidos nem tratados. O quadro de Isaías sobre o povo era esse: da cabeça à planta dos pés eles estão doentes, não há um ponto são, há ferimentos, contusões e vergões novos que não foram tratados. Ao invés então do povo reconhecer que estava numa situação lamentável e procurar cura, o povo continuava desobediente.
E a única coisa que impede do bálsamo de Gileade ser derramado sobre nós e curar as nossas feridas é a nossa dureza de coração, é a nossa desobediência. Nos dias de Jeremias só lhe restou lamentar, rejeitam a palavra de Deus, então o que eu posso esperar deles? Se eles tivessem se voltado para Deus, Deus os teria curado. Se você se voltar para Deus, Deus vai te curar. Se você se voltar para Deus, há bálsamo de Gileade para suas feridas, há bálsamo de Gileade para a cura da sua alma, há bálsamo de Gileade para as suas emoções, há bálsamo de Gileade para o seu físico. O profeta aqui está como um médico que identifica um câncer, ele avisa o paciente, mas o paciente se recusa a aceitar que está doente, ele não procura tratamento até que essa doença se espalha pelas células, e quando ele percebe, já é tarde demais. É o pastor dizendo: amado, meu querido, a cura tua está em pedir e liberar perdão. Se você não soltar isso que está dentro de você, se você não se consertar, se você não pedir perdão e não liberar perdão, não vai haver cura. Mas a resposta é não é bem assim. Eu tenho a minha razão, você precisa entender o meu lado, não é desse jeito, não é bem assim. Você está exatamente como aquele povo com seu coração endurecido, não é bem assim, eu tenho a minha razão. Então enquanto você tiver razão, você não vai ter cura, você vai ter que escolher entre a tua razão ou a cura de Deus. Você precisa se acertar com Deus, você precisa se humilhar, você precisa se arrepender, você precisa confessar os pecados, você precisa de ajuda. Não, você está errado. Não, eu não concordo. Deus fala com você, mas Deus fala comigo também. Você não é Deus. É exatamente o que Jeremias estava vivendo. Ele era um profeta que falava em nome de Deus, e os falsos profetas diziam: não, ele ouve Deus, mas nós também ouvimos. O que ele fala não é a voz de Deus. Você vai ter que escolher em quem vai acreditar. Há fases, amados, de crescimento e desenvolvimento espiritual. Então chega uma hora na tua vida que você já não é mais bebê, já não é mais aquela menininha, já teve experiências com Deus, já expeliu demônios, já recebeu visão, já aprendeu a ouvir a Deus, e agora começa a achar que não precisa ouvir mais ninguém, e que os seus pais não te entendem mais. Sabe como que é o nome disso? Diz para o seu vizinho: adolescência espiritual. Uma característica da adolescência é essa: a criança cresce, ela acha que sabe tudo, ela acha que sabe mais que o pai está 30 anos na caminhada, mas ela quer discutir com o pai, acha que não tem que ouvir o pai, que não precisa mais do pai. É adolescência espiritual, se acha autossuficiente. Se você é um adolescente, mas você obedece, persevera, um dia você amadurece, e um dia você entende a importância dos seus pais e a importância dos conselhos dos seus pais. Isso acontece na vida natural. Todo adolescente, quando faz 30, 35 anos, casa, tem filho, ele olha para a circunstância, ele fala: tudo que meu pai falava era verdade, tudo que minha mãe falava era para o meu bem, tudo, eles tinham razão em tudo. Só que você só vai perceber isso 20 anos depois, quando já é tarde demais. É por isso que Deus coloca pastores, coloca pessoas maduras para te ajudar, para te alinhar.